O Flamengo sofreu no Maracanã, mas conseguiu vencer por 3-0. O Flamengo precisa vencer por mais gols para garantir a melhor campanha na Libertadores. Eu também quero questionar o Léo Jardim porque, né, preservou os jogadores, né, que vão para a Copa do Mundo. Já que eles vão sair, para que reservar? Para quê? Para que poupar, né? Temos um corte do programa Linha de Passe que vai analisar esse jogo que foi agora há pouco entre Flamengo e Cusco do Maracanã. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição do vídeo como créditos. Simbora. Se tivesse que enfrentar um desses dois times fora de casa, eu acho que aí depende muito de quem é o adversário também para você dizer, né, o quanto valeria ou não decidir em casa. De qualquer forma, o Flamengo vai ser o primeiro colocado, estou de acordo geral. Estou de acordo com o Zupa, vai resolver em casa, né, todos os mata-matas até a decisão. E mais importante, eu acho que para o momento todo, mais importante é ter esse momento de paz. Agora, eu quero ouvir o Leonardo Jardim, porque eu acho que a escalação, ela não se explica automaticamente. Quando o Zupa fala, porque ele no fim preservou os jogadores para jogar no final de semana, entendo. No caso do Pedro foi isso, por exemplo. Preservou alguns selecionáveis. Então, preservar o Paquetá, por exemplo. 10 jogadores fora. O que explica? Por quê, né? Quase um time inteiro. Não, mas o que explica preservar o Paquetá? Que foi um cara que entrou bem no jogo, Léo que foi Pereira. importante. Acho que a falta de... Acho que também é uma comparação entre o que é mais... Era realmente primordial ter o Paquetá e colocá-lo em risco? Em risco para quê? Para a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo. Mas então... O Flamengo já classificado em primeiro lugar. Eu acho, Jean, que ele preparou, ele testou o time para jogar contra o Curitiba. Isso aí, eu acho que pode ser. Então, mas por isso que eu digo que assim, não é, tá vendo? Só aqui já pintam duas teorias diferentes. Uma que foi para preservar o Paquetá olhando para a seleção, para a Copa do Mundo. A outra que ele quis, no fim das contas, usar jogadores que ele vai usar contra o Curitiba. Mas eu acho que no fim das contas, existiam escalações que a gente podia dizer, bom, ele escalou estes caras todos aqui, porque estes caras todos não estarão no fim de semana e, portanto, ele não vai se preocupar com esses caras, depois é um problema da seleção e vamos embora. Mas não, vários selecionáveis começam o jogo no banco de reservas. Só o Danilo jogou o jogo. Só do Danilo jogou, dos selecionáveis. O Alexandre entrou no final. Dos selecionáveis do Brasil. O Paquetá entrou no final. É que tem outros que vão embora. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é assim, a gente falava ontem disso, né? Será que ele vai optar por, de repente, poupar os caras que vão jogar no sábado fisicamente, para ter esses caras inteiros fisicamente? Será que ele vai escolher colocar esses caras para que esses caras de alguma maneira se entrosem para jogar no sábado juntos? Será que ele vai olhar para a importância do jogo contra o Cusco mesmo, não vai ficar pensando no Curitiba? Então eu acho que ele tomou decisões pontuais ali, caso a caso, me parece. E provavelmente vai explicar isso na coletiva. É que o resultado do jogo com o Palmeiras aumenta a importância do jogo com o Curitiba. Muito. Era mais do que esse jogo de hoje. Que já era um jogo incômodo por ser nessa data, com tanta gente que não pode jogar. Não pode. 10 jogadores, potencialmente. Dependendo aí das últimas listas e tal. Você está falando 9 selecionáveis ou 10 selecionáveis, mais o Jorginho. O Jorginho, né? O Jorginho machucado, lesão, fratura. Infelizmente para ele e para o Flamengo. Então, não é que se o Flamengo tivesse ganhado do Palmeiras no fim de semana, não, tudo bem, não. Mas você, né? Sim. Torcedor hoje vaiou o Flamengo no intervalo. Foi. E antes também. Antes mesmo do intervalo já tinha ali uns cânticos mais depressivos e tal. O Carrascal ouviu em relação ao time. Que aliás não entrou. Não entrou. Não. Então, as decisões que o Jardim tem que tomar, elas são mais pesadas agora, porque o Flamengo precisa dar um jeito de ganhar do Curitiba. Que tem a terceira melhor campanha fora de casa no Brasileirão. Sim. Indiscutivelmente a questão do calendário é polêmica. Esse jogo, se você olhar do ponto de vista de justiça esportiva, equilíbrio das coisas, não tem cabimento nenhum essa rodada. Sim. A próxima você está falando. Não tinha que acontecer. Não é só o jogo do Curitiba e do Flamengo. Perfeito. Mas está escrito, faz tempo e vai ter. Né? E todo mundo já sabia que ia ter, não é uma novidade para ninguém. Quanto a hoje, o futebol tem essas coisas. Se você conversasse agora com um cara que não viu o jogo, o cara estava no cinema,
Ou ele olha, agora quanto foi? O Flamengo meteu 3 no Cusco. Aí ele olha a estatística, 14-1 chutes certos. Defesas, 11 do goleiro do Cusco, 1 do goleiro do Flamengo. Isso. E 70% de posse no Maracanã. Ele foi ótimo, né? Chocolate. Foi uma beleza. E não foi. Não foi. Ao contrário, até os 35 minutos, estava todo mundo insatisfeito no Maracanã. Até as substituições fazerem efeito. Numa jogada maluca dentro da área. Maluca não, né? A bola bate e volta e tal. O Bruno Henrique consegue colocar para dentro. Aí tudo que o Cusco vinha fazendo com muita abnegação, ele perde. E o Flamengo consegue mais 2 gols. Que, óbvio, fazem justiça a diferença entre os times, mas ninguém imaginava no minuto 30, 32, que o jogo ia terminar 3-0. Só para reforçar seu argumento, primeiro tempo 9 chutes a 3 do Flamengo. Durante o segundo tempo entram os jogadores 18-1 em finalizações. Outra equipe. Esse é o desequilíbrio. A gente tem os jogadores aí, depois na saída do gramado, temos Bruno Henrique, que fez gol, temos Paquetá, fez 2, né? Temos o Paquetá, que fez um gol também. Vamos ouvi-los. Tudo bem? Nada como uma despedida temporária do Flamengo. Boa, você entrou, enfim, fez o gol, o time venceu por 3-0. Quanto o Flamengo estava precisando desse resultado hoje? Cara, acho que vencer é sempre importante. A gente sabia que hoje a gente atingiria uma marca, talvez, não sei como ficou os outros jogos da liderança de toda a competição, que faz a gente decidir os jogos do mata-mata em casa, então isso é uma vantagem. E a gente conquistou isso, então muito, muito feliz pela vitória, pelo gol, e é isso. Voltar a fazer gol no Maracanã, Libertadores, o quanto mexe com você? Cara, é uma emoção sempre marcar com essa camiseta. As coisas têm acontecido bem, o time tem jogado bem, apesar da derrota, a gente sabe da dificuldade que foi jogar com um jogador a menos, mas a gente já virou a chave, já venceu hoje, e agora é descansar. Sábado tem mais um jogo, antes de pensar em Copa, mesmo estando fora, botar na torcida para que os companheiros façam um bom jogo e ganhem os 3 pontos. Obrigado, boa Copa. Bruno, a gente sempre fala assim, a geração Bruno. 2019 segue colocando comida na mesa do Flamengo, né? Mais uma noite mágica de Libertadores, um jogo que estava bem difícil. Cara, feliz pelo gol, pelo jogo. É claro que você jogar contra uma equipe que não tem pretensões nenhuma no campeonato é bem mais fácil para eles do que para nós. Porque a gente tem que impor o ritmo, temos que fazer as jogadas que a gente treina, finalizar, marcar, correr mais do que a gente corre para poder fazer os gols. E graças a Deus, no segundo tempo a gente foi feliz e fizemos o gol que a gente precisava para poder sair daqui com a vitória. Chega a 24 gols pela Libertadores, terceiro maior artilheiro. E agora também o Flamengo, líder, muito provavelmente vai conseguir essa liderança geral. O quanto é importante, desde 2019 você disputa a Libertadores, o quanto é importante, de repente, conseguir essa primeira colocação geral? Olha, acho que a importância é porque é o Flamengo que está ali na primeira colocação. A gente sabe que chegar em primeiro geral é muito difícil, mas o objetivo, quando a gente começou a Libertadores lá em Cusco, era fazer o máximo de ponto possível e até o primeiro geral, que já era uma situação que a gente já queria e imaginava no decorrer da Libertadores. E graças a Deus fizemos o máximo de pontos. Agora é secar esses outros times aí que estão perto da gente para que a gente consiga sagrar em primeiro geral. Valeu, Bruno. Agora segue para a Copa do Mundo, ainda tem mais um desafio. Danilo agora. No sábado. Tu não vai falar? Aquele jogo do Palmeiras deu uma impactada hoje e o quanto hoje pode dar uma impactada no jogo contra o Coritiba? Era importante a gente dar uma resposta logo, independente de ser outra competição. É o mesmo grupo, é no nosso estádio, com a nossa gente. E é importante a gente manter essa sinergia, a gente demonstrar que o resultado de outro dia foi um resultado atípico pelas condições do jogo e que a gente está firme e forte na nossa trajetória. Obrigado, Danilo. Muito bem, Paulo Calçade conosco a partir de agora. Claro, o Calçade vai analisar esse jogo do Flamengo também. Vamos falar de alguns personagens. Hoje tivemos o Endrio no gol, né? Finalização de algo com relação ao Rossi. Vamos falar sobre isso também. Mas antes, Calçade, só trazer um pouco ali de quem tá em loco, quem acompanhou esse jogo no estádio, falar um pouquinho de como foi esse clima. A gente tá falando aqui de vaias antes, vaias no intervalo, torcedor ainda impactado com o que aconteceu no final de semana, o jogo que não desenrolava e depois, claro, o Flamengo com a cavalaria aí fazendo os 3 gols. Como é que foi esse
esse caminhar aí da torcida junto com o time durante essa noite no Maracanã. Calçade, tudo bem? Tudo bem, William. Olá para você que nos acompanha, para os nossos companheiros do Linha de Passe. A reação da torcida, totalmente esperada, aquilo que você já sabe que o Flamengo vai, né, encontrar. É um torcedor super exigente, que acredita, e nos últimos anos foi levado assim a acreditar que o Flamengo vai ganhar tudo, e nem sempre é assim que acontece. Para ganhar tudo tem que jogar, e jogar muito bem. A gente não pode esquecer que o mês de maio foi um mês complicado. Tem uma desclassificação de Copa do Brasil, né? O Flamengo não chegou às oitavas de final da Copa do Brasil, perdeu para o Vitória. Esse é o primeiro grande impacto. O segundo é uma derrota no Maracanã para o Palmeiras, final de semana. Mas a expulsão do Carrascal. É verdade, porém foi um Flamengo que, diante da expulsão, ao se encontrar com 10 contra 11, contra um grande rival e uma equipe que é muito bem treinada, ficou muito valentão no segundo tempo. Quer dizer, era um jogo para ficar um pouco mais reativo. E vem, Palmeiras, vem jogar, pode vir, você tem um jogador a mais. Então, a condução do Flamengo no mês de maio, a Ferrari do Flamengo, ela teve uma condução perigosa no mês de maio, né? E hoje isso estava acontecendo também, porque a alteração que vem para ganhar o jogo, as duas vieram só aos 25 minutos, quando entra o Paquetá e entra também o Samuel Lino, no lugar do Saúl e do De La Cruz. Mas o Saúl vai ter que jogar no final de semana. Perfeito. Mas o De La Cruz não vai jogar no final de semana. O De La Cruz pode ser convocado, mas também o Flamengo pode saber. Assim, a lista do Bielsa não saiu, o De La Cruz pode ficar no Flamengo. Pelo que o De La Cruz está jogando, não tem sentido o Bielsa levá-lo para a Copa do Mundo. Não faz o menor sentido. Mas também, se ele ficar e permanecer, Saúl e De La Cruz são um problema para o Flamengo, se essa for a saída para enfrentar o Coritiba. Não é um adversário fácil de ser enfrentado, ainda mais um adversário que fora de casa tem jogado muito bem, como frisou o Birner. Está num ótimo momento. Então, o Flamengo hoje, ele gerou algumas dúvidas para o final de semana. Mas eu entendo que o jogo, os 3 pontos, eram fundamentais. Por quê? O jogo de hoje, você não recupera. Se o Flamengo não tivesse vencido, ele poderia ter uma classificação que levaria para o mata-mata realizar alguns jogos fora de casa. Isso você não salvaria mais. Agora, nos pontos corridos, a equipe pode recuperar ainda. Mas ela precisa ganhar do Coritiba também. E eu entendo isso. Agora, Samuel Lino é um cara importante. Para o jogo do final de semana, ele pode jogar com o Rossi, pode voltar ao gol. Vamos ver o que está pensando o Leonardo Jardim, mas pode ser Rossi, Royal, Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas. Tá bom, essa é a defesa. Everton Araújo e Saúl. Saúl não está ótimo, não está bem, não está razoável, mas talvez não tenha saída. Mas o Samuel Lino pode jogar preencher o meio de campo. Ele, no Atlético de Madrid, algumas vezes, ele jogava por dentro, assim, se deslocando para o meio de campo, e o Flamengo pode precisar de algumas adaptações para esse jogo. Com o Bruno Henrique, o Luiz Araújo também pode jogar por dentro no meio de campo, foi usado várias vezes no 4-2-3-1 como jogador centralizado da linha de 3. O Pedro é um cara que vai estar em campo. Bruno Henrique também é um jogador que decide, como decidiu hoje. Então, o jogo de hoje não deu certezas ao Leonardo Jardim em relação àquilo que ele deve fazer no final de semana. E ele tinha que ganhar e ganhou. Legal. O placar não mostra a dificuldade do jogo. Por quê? O Lino e o Paquetá resolveram um problema que era o jogo interno, o jogo pelo centro do campo. E no momento que o time adversário, o Cusco, ganhou um terceiro zagueiro. O Flamengo melhorou o jogo pelo centro e o Cusco ganhou o terceiro zagueiro. O terceiro zagueiro não foi notado e o Flamengo fez 3 gols. Você falou sobre incertezas para o final de semana e o Zupac, aqui no primeiro comentário dele, falou sobre os jogadores estão devendo. E eu acho que o Calçade deu um gancho muito bom, que é sobre a dupla Saúl e De La Cruz. E eu acho que o meio-campo que o Flamengo teve hoje e a dificuldade que esse meio-campo teve para jogar
também ajuda a explicar o jogo ruim que o Flamengo fez até entrarem os jogadores mais qualificados, porque assim, para um jogo de ataque contra a defesa, que era o óbvio que a gente teria hoje, o meio-campo é fundamental, né? E o Flamengo tinha o Everton Araújo, que é muito bom jogador, mas não é um jogador que vai te criar muita coisa. O Saul, que é um jogador totalmente fora de ritmo, tecnicamente muito bom, mas totalmente fora de ritmo. E o De La Cruz jogando de Arrascaeta, jogando de 10, onde ele pode jogar, mas é onde ele menos jogou. E o De La Cruz, cara, quem viu o De La Cruz jogar no River Plate e viu o De La Cruz tentando fazer algo no Flamengo, é um pecado, assim, do talento que ele mostrava, do nível de intensidade que ele mostrava. E hoje eu vi o De La Cruz tentando muito, com muita iniciativa, mas a quantidade de erro de passe, dos passes que não conectavam o destinatário, que matava o ataque do Flamengo, muito grande, muito grande. A trajetória do De La Cruz, que foi um jogador caro para o Flamengo na última temporada, pelas questões de joelho e a decorrente falta de ritmo, perdão, por essas lesões, para mim é um jogador hoje quase irrecuperável dentro do Flamengo. Acho que dificilmente a gente vai ver o De La Cruz entregar o que o Flamengo esperava que ele entregasse quando foi contratado. E aí esse meio-campo com esses 3 jogadores impediram o Flamengo de ter melhores conexões. O Flamengo até começou num ritmo forte o jogo, especialmente pelos lados, com o Royal na direita, com o Plata pela esquerda, muito agudos. Mas a hora que o jogo vinha por dentro, como bem lembrou o Calçade, o jogo morria. Então, assim, a gente reconhece o elenco do Flamengo como um elenco muito poderoso. Os nomes nos sugerem que são 2 times que poderiam ser titulares em qualquer lugar do Brasil. Mas, especialmente nessas figuras de meio campo, por diferentes motivos, Saul e De La Cruz hoje entregam menos na reposição do que os nomes sugerem. Saul é pior ainda. Saul nunca emplacou no Flamengo, né? Saul nunca emplacou no Flamengo. Eu sei que ele vem de cirurgia e tal, mas nunca emplacou. O De La Cruz já jogou, já tem alguns jogos bons, né? Mas o Saul, cara, parece que tá... Sei lá o que tá acontecendo com o Saul não, né, cara? O Flamengo tem vários jogadores. Ainda bem que o Pulgar voltou hoje, né? Ainda bem que voltou hoje o Pulgar. E a gente viu isso hoje em campo, porque o normal era, mesmo com o time reserva do Flamengo, o normal era o Flamengo ganhar tranquilo do Cusco. Né? E o Flamengo não conseguiu ganhar tranquilo com o time reserva. E acho que passou muito pelo que o meio-campo hoje não conseguiu entregar. Você acha que tem muitas dúvidas para sábado, Gê? Não, eu acho que o Calçade mais ou menos trouxe uma escalação provável aí. O Pulgar, né, hoje entrou, não sei se... A entrada do Pulgar hoje me indica talvez a presença dele... E melhorou, né? Mas acho que melhorou menos pelo Pulgar do que pelas outras entradas, né? Acho que as entradas que fizeram diferença foram outras, né? A entrada do Pedro, do Samuel Lino, do Paquetá, principalmente, acho que essas 3. Não era pro Pulgar fazer muita diferença, mesmo até porque o Everton Araújo, para variar, estava bem no jogo. Mas é o que o Zupa falou, ele tem... eu não vou nem dizer que ele tem uma capacidade limitada de influenciar no jogo ofensivo. Não é a função dele, simplesmente assim. E ainda assim acertou a bola no travessão ali, a principal chance do primeiro tempo sai dos pés dele, tá jogando muito bem. Até por isso não sei se o Pulgar entra ou não entra, mas assim, a gente está discutindo, e o André falou, né? São 10 ausências... E, obviamente, ausências pesadas, porque nós estamos falando de jogadores que vão disputar a Copa do Mundo, a elite da elite do futebol mundial. Mas aí você olha, vou olhar só para o quarteto, para um possível quarteto ofensivo lá, com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, com o Samuel Lino, com o Pedro. Olha o nível desses 4. Olha a qualidade que você tem desses 4. Então... Mas o Luiz Araújo não tá jogando, né? O Luiz Araújo não tá jogando nada. Tá louco? Samuel Lino não tá jogando nada, Samuel Lino. Vai dizer que os caras são bons. Eu, sinceramente, não vejo, por mais que o Coritiba esteja jogando muito bem fora de casa... O Flamengo é favorito. É claro que o Flamengo é favorito, assim. Independentemente do que o Coritiba esteja fazendo, do que ele produz fora de casa, assim, a diferença técnica e o potencial técnico, mesmo para esse Flamengo esfacelado, porque acho que não é exagero usar esse termo, ela é muito grande. Agora, a gente sabe, e acho que o próprio torcedor do Flamengo se acostumou a ver ao longo de tantos anos, é um Flamengo que ganha muito, mas é um Flamengo que em muitas ocasiões não fez valer essa superioridade técnica em relação aos seus adversários. Mas assim, vai ser um time muito forte. O que eu tô falando, parece que é uma terra arrasada, gente. É o ponto do André, né? Nós vamos falar disso. Aí, rapaziada, acabou o vídeo. Cara, sinceramente,
contra o Curitiba. O Flamengo tem que ganhar. Tem que ganhar. Eu sei que o Curitiba tá muito bom ali. Mas no Maracanã, o Flamengo vai ter que fazer um gol, pelo menos. Né? Vai ganhar esse jogo aí. Porque não tem como não ganhar esse jogo, né, cara? Né? O Flamengo ganhou 3-0, pá, mas o jogo era muito difícil o Flamengo ganhar hoje, tá? Olha, rapaziada, até o próximo vídeo. Fui!